Palavras que motivam, mas também há aquelas que deprimem. Não se trata de um mero rearranjo de palavras, mas todo um conjunto de quem as profere e quando as proferem é que fazem com que certas palavras se tornem tão agressivas quanto certas pancadas. No momento em que certas palavras tóxicas são proferidas, é interessante percebermos o nível de infelicidade, ou de dissabores, ou de desventuras que aquela pessoa que profere essas palavras está vivenciando. De uma certa maneira, ela tenta externalizar aquilo que ela vive para a vida de outras pessoas. Falta de amor próprio, angústias existenciais. Quando a gente se dá conta que certas palavras tão ruins e tão caluniosas e tão dolorosas são proferidas por quem está vivenciando ou se encontra nesse tipo de situação, a gente consegue depreender, recepcionar, melhor dizendo, essas palavras com um outro olhar, com um olhar mais cético, mais protetivo para nós mesmos. Pessoas prósperas, felizes e austeras, elas não perdem tempo denegrindo outras pessoas com palavras tão indecorosas. Isso porque não tem espaço na cabeça delas para rearranjar argumentos e discursos ou falas, às vezes até mentirosas, para denegrir outras pessoas, sendo que elas estão em um patamar pessoal e até espiritual muito mais elevado do que certas palavras ou discursos mesquinhos podem vir a povoar a mente dessas pessoas. Portanto, de hoje em diante, todas as vezes que perceber que alguma fala é de alguma maneira agressiva e que completamente descabida, ou tenha a intenção por parte de quem as profere, apenas um intento de lhe ferir, preste atenção, além das palavras, além das flechas que são lançadas contra você, verifique se a pessoa que profere essas palavras ela tem um real fundamento ou tem alguma relevância em relação a isso. Relevância que eu digo, relevância para a sua vida. É interessante ressaltar que há certas palavras que não são meramente nocivas. Algumas são proferidas com o único intento de nos desvirtuar ou nos desnortear em relação ao real caminho que nós devemos seguir na vida. Como, por exemplo, nós podemos citar, nesse atual cenário político deplorável que nós estamos vivendo, a noção deturpada e até irresponsável de certos políticos e líderes religiosos que são contra a vacina. Quem diria que em pleno século XXI nós estaríamos debatendo ou não a importância de uma vacina? Quem diria ou não se nós estaremos hoje preceituando tratamentos precoces contra um vírus pandêmico sem nenhuma comprovação científica? Se nós não percebemos o que há por trás de todas essas falas, nós vamos pouco a pouco caindo nas armadilhas que essas pessoas que estão nos comandos e nos altos cargos societários têm a esconder. Outro detalhe importante é percebermos que quanto mais importância nós damos às palavras tóxicas que nos são remetidas, mais letalidade essas palavras têm. Portanto, todas as vezes que você se sentir de alguma maneira atingido ou ofendido com alguma coisa, verifique o nível de relevância que aquelas palavras têm para a sua vida. Por exemplo, se alguém aqui vier nos comentários e postar algo como esse corno acha que tem alguma influência, ou quer aparecer é um candidato idiota a digital influência. Primeiro, essas palavras indecorosas para mim não surtem o menor efeito. Primeiro que, até porque eu não sou comprometido, sou solteiro. Então, se você me chamar de corno ou não, para mim isso não faz diferença. Segundo, pelo simples fato de que se você acha que eu sou um candidato estúpido a digital influência, só pelo fato de você estar aqui assistindo meu vídeo, de alguma maneira esse conteúdo já lhe influenciou. Não necessariamente você precisa curtir ou descurtir esse vídeo ou fazer algum comentário. De alguma maneira, esse conteúdo já chamou a sua atenção e já instigou a você a vir aqui assistir e ver o que eu tenho para falar. Então, de alguma maneira, você está se autocontradizendo na tentativa espúria de tentar me ofender. Então, quando a gente percebe quem é que está proferindo certas palavras, e você entende esses tipos de insinuações ou palavras descabidas, nós aprendemos de alguma maneira a retaliar e a nos blindar
desses ferimentos que, na realidade, não devem nos atingir. Em outro aspecto, é interessante observarmos que existem alguns tipos de ideologias espalhadas pela sociedade que nos instigam a proferir certos discursos que são segregacionistas, violentos e até discriminatórios contra outras pessoas, como é o caso do racismo, da misoginia, da xenofobia, homofobia e por aí vai. Todos esses discursos ou essas vertentes ideológicas que são nitidamente discriminatórias, desumanas e até carregam em si uma certa ignorância, são perpetuadas na sociedade e camufladas como se fosse uma mera opinião, com uma mera visão de vida, uma visão de mundo. E não é. Isso denota um sério problema de instrução e de educação, e até mesmo de respeito recíproco nas relações interpessoais. Coisas essas que nós devemos veementemente entender, primeiramente, para podermos nos blindar desse tipo de discurso, não apenas para não recepcioná-los, mas também e principalmente para não proliferá-los por aí. Ok? Não podemos esquecer também que vários desses discursos tóxicos e palavras indecorosas que são proferidas por certas pessoas invariavelmente carregam visões de mundo e até valores que não coincidentemente correspondem aos mesmos valores e visões deturpadas de mundo daquelas pessoas que proferem esse tipo de discurso. Geralmente, o que não quer dizer sempre, além da intenção de ofender, esse grupo de pessoas tem uma intenção de se manter no seu pseudo-status societário, ou até chegar a um nível de poder, ou até chegar a um status social que elas acham que são merecedoras em relação a outras pessoas. Portanto, é interessante que nós observemos não apenas a indecorosidade, a falta de cabimento ou até a malícia, a maldade, a crueldade nas palavras, mas também o que há por detrás, ou até conjuntamente com a emissão desses discursos, dessas falas indecorosas, o que há conjuntamente dentro dessas falas em relação às intenções que estão escondidas nesses discursos, nessas falas completamente descabidas e até maldosas. Embora todas essas questões devam ser levadas em conta, é interessante nós prestarmos atenção naquelas falas em que a pessoa invariavelmente acaba incorrendo em um dos crimes contra a honra previstos no Código Penal. Sabe aqueles crimes que referem a crimes de calúnia, difamação, injúria? Então, quando alguém fala alguma coisa, mesmo que não tenha cabimento, mesmo que não seja pertinente ou lhe afete de alguma maneira, se essa pessoa incorrer em algum desses crimes, é importante sim que você venha tomar as medidas judiciais e até legais cabíveis. Até para dar a lição dessa pessoa não fazer coisas piores, não proferir palavras ou até discursos que venham a denegrir a sua imagem, a sua honra como pessoa e como cidadão, mas também não instigar que outras pessoas, pautadas na impunidade de outras dessas pessoas que falaram ou proferiram certas palavras indecorosas contra você, venham a fazer o mesmo. Para quem não sabe como reagir quanto ao que é dito de forma maléfica contra você ou não, quando é o momento certo de deixar para lá, entre aspas, ou simplesmente reagir a certas palavras indecorosas, aqui vai algumas dicas. Vou ser bem direto e objetivo. Primeira delas, você precisa observar se a pessoa que fala algo indecoroso ou prejudicial ou ofensivo contra você se identifica. O artigo 5º, inciso 4 da nossa Constituição Federal garante a todos a livre liberdade de expressão, mas esse mesmo inciso veda o anonimato. Se você quiser falar alguma coisa, se expressar por sua opinião, fique à vontade. Agora se identifique, porque juntamente ao seu direito de se expressar, há um detalhezinho chamado responsabilidade social, que é por meio desse viés que você tem a obrigação de se responsabilizar pelo que você falar. Ah, mas é meramente a minha opinião. Não interessa se é a sua opinião. Se for evada de um conteúdo, ou de uma semântica, ou de uma ideologia discriminatória, ofensiva, ou segregacionista, ou instigadora de violência contra outras pessoas, você vai se responsabilizar por isso. Segundo ponto
é você observar se há alguma coerência entre o que a pessoa proferiu contra você ou não. Ou seja, lembra do exemplo que eu dei agora há pouco em relação à pessoa que porventura venha me chamar ou não de corno, sendo que eu sou um homem solteiro? Então tem certas ofensas que as pessoas proferem contra outras e não tem o menor cabimento, não tem o menor sentido. Então não vale a pena você se rebaixar a certas ofensas ditas meramente para tentar desestabilizar emocionalmente uma outra pessoa, se não vale a pena você perder seu tempo e nem tampouco desprender suas energias com quem não tem futuro, com quem não vai agregar nada à sua vida. Então, esse tipo de ofensas meramente importunantes, meramente estressantes, que sempre vai ter no nosso dia a dia, com mais ou menos intensidade para algumas outras pessoas, dependendo do nível de vulnerabilidade ou de onde as pessoas se encontrem. Então, a melhor saída para essas pessoas é dar o desprezo como resposta. Eu espero que essas informações tenham sido úteis para vocês, que de alguma maneira vocês possam observar mais os discursos alheios e não se deixarem influenciar por discursos meramente negativos e sem fundamentos e sem acréscimo nenhum para suas vidas. O conteúdo desse vídeo foi tirado com base nas experiências e textos que eu tenho lido ultimamente e que me suscitaram, me deram a ideia de criar esse tema. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!